movimentos organizados. Eles são importantes? Claro que eles são importantes. Por que a CPLP se implantou? Porque houve, sobretudo, uma ligação de afetividade entre o José Aparecido e o Agostinho da Silva. Por que grandes ações do mundo se implantaram? Porque houve, sobretudo, essa ligação de amizade, esse referendo da amizade. Qual é a missão da lusofonia sobre a nossa ótica? É libertar as consciências, é fundar novos modos de ser e criar uma aristocracia do coração. Para instaurar a lusofonia, Agostinho pretende que cada um se torne um monge soldado do tempo que é o mundo, transformando toda a ação, inclusive a ação política, em oração e homenagem ao céu. Trata-se para cada um de cumprir a tarefa de tornar-se santo, isso é, obediente ao dever de aperfeiçoamento, de busca de uma plenitude de ser, assim, voltado ao futuro, aberto ao dever ser e ao mundo vindouro, explicita-se uma simbólica da esperança presente nessa tradição que Portugal soube levar. Portugal, a Europa não. Porque quem nos deixou esse legado foi Portugal. A lusofonia, então, termina. Ela deve ser um fermento diferente para parar de produzir massa colorida. Com esses dois pensamentos, encerro essa foto que nós temos como arquivo, José Aparecido. O embaixador foi um grande amigo nosso. E essa frase de Agostinho para nós é essencial. O que é essencial na vida não é convencer ninguém, nem talvez isso seja possível. O que é preciso é que eles sejam nossos amigos. Para tal, seremos nós amigos deles. Que forças hão de trabalhar no mundo se pudermos de parte a amizade. Encerro. Nesta mesa, apesar de tudo, o tempo está relativamente equilibrado, foram um pouco mais de uma hora, portanto, esperemos, mantendo esta cadência, conseguiremos cumprir o nosso cronograma. Como eu antecipei, a haver debate ou terá que ser definido necessariamente, e portanto, eu chamaria de enviar para a mesa os representantes de Cabo Verde, ou seja, da Associação Cabo-Verdiana, e da Associação para a Preservação do Património Educacional, não veio, e da Luísa, que é à minha frente, da Associação Própria de Galega de Língua Portuguesa, Maria do Vigo, e da Fundação Mendinho, o Alexandre Bem-Buscão. Celina, foste indigitada a representante de Cabo Verde? Não. É a Luísa, temos que obedecer a Luísa. Nunca se obedece a Luísa. Então já agora chamo o representante da Sociedade Lusófona Boa. Pode ver. Vamos ter depois nesta mesa Galiza, Cabo Verde e Boa. Muito bem, então mantendo a ordem alfabética, vamos começar pela Celina Pereira, seja por Cabo Verde.
Então, nesse caso, peço desculpa. Então, vamos começar por Goa. Pela Galiza. Começar pela Galiza e depois vamos a Cabo Verde e a Goa. Muito bem, da Galiza temos a Maria Delvico, que representa a Associação para a Academia Galega de Língua Portuguesa, e o Alexandre Banhos Campos, da Fundação Média. Maria Delvico. Boa tarde, vou pedir desculpas porque não era suposto eu falar aqui perante vocês, mas o meu colega da associação que eu represento, que normalmente não pode vir, assim que vai ter que pedir a mim estas palavrinhas improvisadas que escrevi esta manhã. Sinto-me à vontade porque este trabalho que fazemos desde a Associação por a Academia, também Alexandre pertence, é um trabalho coletivo. E todos estamos em vários coletivos que trabalhamos em prol da lusofonia na Galiza. Realmente participamos em várias associações, em várias iniciativas, em vários anos, assim que certeza que se fosse outra pessoa aqui a falar diria outras coisas, mas calhamos já sabe dizer a que está a falar. E até porque depois de ouvir os discursos tão substanciais e tão sustentados que acabo de ouvir, porque realmente são mesmo duas palavrinhas. Pois escrevi segundo o único ofício que menos mal exerço, que é este de ir fiando palavras. Mas são mesmo muito breves, pois espero que vos cheguem a algum sítio, mas se não deixades passar, como se eu vendo, um simples solto. Eu, senhores, sou contadora de histórias. Sou tecelada de palavras antigas, fiadora de máis sonhos. Na miña teia, a historia do meu país canta con sons de epopeia. Mas non esperen contos de vello rei que regresa ao reino após longa viaxe da guerra en mar, nen de barranxas sinalados facedores de descobertas en illas lonxínimas. Está ben, pois me baixo. A miña é a humilde historia da diaria e íntima europeia da luta pela dignidade de ser humano, de ser home, mas máis ainda, porque teia... Se non pensa, era porque aquí o pedalexado non se ser como a miña. E como era un día de poseo que de reír, sinto-me. Dicía que a miña é unha historia da diaria íntima europeia da luta pela dignidade de ser home, mas máis ainda porque teia de niño galego é a miña, a luta pela dignidade de ser muller. Veño, señores, de unha longa liñaxe de mulleres que no máis secreta matriz da terra procuran sementes para facer o mundo renascer. Fillas do mar, labradoras, mulleres que cantan os temporais nas bravas costas do norte, mulleres, meus señores, que diariamente, século após século, fixeran milagres de amor por sempre ignorados. Aprendí delas a lutar con amor e a pouca sabedoría que me foi dada contra a fatal criada que destrói o mundo e o escraviza, e que tanto se ensaña, especialmente con as mulleres, esa tríade de pobreza, ignorancia e violencia. Aprendi delas, miñas mães e miñas irmás, a facer da miña condición de muller oficio de criadora e libertadora. Na casa, criadoras de sustento e alimento. Na terra, cuidadoras da matriz sagrada da terra humana. Na comunidade, cantadeiras, transmisoras de memoria, cultura e unha beleza que teño genisto e mesmo salvífico e repentor. Así, para mí, o tributo da Galiza nesta grande cidade lusófona espallada por todo o mundo conhecido é de dignificar a imaxe da muller non como fase linda da humanidade, mas con toda a súa forza criadora, paridora de novo home.
porque a Galiza ou é muller ou non é. Vós, portugueses que nos coñecedes desde antigo, sabeis que así é. E deixo aquí, perante esta plateia de homens e mulleres das máis diversas nações, un apelo moito directo aos portugueses. Meus irmãos, meus velhos e moitos queridos irmãos, deixanos facer o noso traballo como mulleres galegas. Precisamos nós e toda a lusofonía precisa. Non porten outra vez a cabeza finesa. Nada vos obriga. Escollei outro destino. Non vos furtei o sentimento, a imaginación, a inmensa forza criadora do desejo, aos ritmos do corazón. Libertai-vos das obras, das mentiras, do poder da escraviza, que a hora da morada xa foi cantada há máis dun século na nosa terra. Eu vivo entre vós há moitos anos e nunca deixei de ter saudades de vós, nunca deixei de vos desejar ao lado. Ouvi, vós e todos, cantos antigos das vosas amigas galegas. Ouvi a historia, por exemplo, do Santo Amaro, o padroeiro de todos os galegos que en Portugal vivemos e que ten igrexa propia aquí na cidade de Lisboa. O santo cabaleiro que peregrinaba polo mundo a procurar o paraíso. Eu xa vos disse que era contador de historias. As vellas historias nunca menten, dicían os provenzais. Sentí todos a emoción da procura, da demanda, da aventura que entre todos emprendemos. Conservai sempre a suavidade do corazón. Embarcai-vos nos vosos cantares que nunca esquecestes. Sobretudo, sede bons, sede generosos. Ouví o canto de vós, o canto da amiga, a amante ou a compañeira. Vereis a vosa verdadeira grandeza e a bela aventura de ser homens, que tamén hoxe, agora mesmo, neste congreso en que estamos aquí todos reunidos, neste congreso de esperanza, recomeza. Muito obrigada. Sandra, vai buscar. Bom, eu sou o presidente da Fundação Vinho, como estou aqui eu vou falar não de histórias, não vou falar um pouco, apresentar como está a situação da Galiza neste momento. E a minha pergunta é possível a construção ou existência de uma Galiza lusófona? Depois vou tentar responder. Primeiro, para entendermos onde estamos, como chegamos aqui a tudo isso, melhor é saber como foi. Não vamos a deixar a história longe, a comum, não. Faremos um bocadinho. Mas vou citar aqui ao professor Fernando Corredor. Como chegamos a Galiza até aqui? En mediados do século XIX, renasce a literatura unha lingua que era socialmente estigmatizada, funcionalmente minorizada, banida das instituições oficiais e hostilizada pelo Estado. Popular e realmente falada por todo o mundo. A língua da Galiza, o portugués da Galiza, como se dá a ser posta ao serviço dun movimento cultural e político que irá perfilando unha vocación, entre aspas, poderíamos chamar nacional. Desde o inicio do século XX, contra tudo e a pesar de tudo, os sectores da comunidade lingüística galega transcribirán normas inmemoriais, abrirán brechas en altos muros e sondarán novos camiños, pasando a facer en servir o portugués da Galiza, o popular galego, como instrumento dun discurso político e da ação política moito importante. 3 décadas animosas, férteis, protagonizadas por unha xeración que o levantamento militar do 8 de xullo de 1936 e a alongada represión subsecuente desteparon con feroz eficacia a fogo, morte e sangue. No Estado español, o máis se morreron na guerra, cando o señor Garzón e se vocês escutarían, empezou a facer o listado de persoas executadas así, nos carreiros, na rúa, tal e cual, estaban unas 236.000 persoas. Son na Galiza foron executadas 26.000 persoas.
E no discurso oficial do fiscal xeral do Estado do ano 1951 felicitábase a magnanimidade do caudillo Franco, porque nos 2 últimos anos só foran condenados a garrote vil 9.884 persoas. Un terzo dos que foran condenados a morte só foran executados. Como previsible, o recurso ao modelo ortográfico castellano foi inevitable. O ágrafo galego, os galegos, na súa lingua éramos todos analfabetos. Pasou a escribirse conforme a feición gráfica da lingua oficial, a única lingua verdadeira, tal como é ortografada desde finais do século XVIII, frente ao portugués, que até 1911 comezou a ser da patronización. Este modelo tiña un mínimo 2 vantaxes invencibles. Era técnicamente prestadio, era o único coñecido e era o único, aliás, que podía coñecerse. Non se coñecía outro. Por causa do confinamento do galego, vou citar aquí un texto sobre o manual do galego científico. Por causa do confinamento social do galego nos usos coloquiais e rústicos, a lingua, por un lado, perdeu recursos expresivos. O léxico culto, especializado de carácter abstracto, que desenvolvera un proceso fortísimo de erosión, e por outro, viuse sometido a un proceso de corrupción que se produciu unha generalización de alteracións vulgarizantes e plebeísmo de algunhas unidades lexicais desprovisto do rexistro e do centro normal. Como dito o primeiro gramático da lingua portuguesa en 1526, a lingua florece na corte e a Galiza tamén da corte. Unha débase unha atomización, variantes xeográficas, procesos de sustitucións lexicais, fixeron desaparecer unidades lexicais en beneficio das correspondentes castellanas, portuñol, novas que enchían espazos anteriores. Finalmente podese considerar que o histórico isolamento registrado por causas políticas entre o galego e o seu dialecto portugués, que non era tan isolamento. Eu teño algún artigo publicado onde mostro todos os termos que foron pasando do portugués para as falas do portugués da Galiza a partir do século XVI. Moitísimas, Chávena, Charuto, tal, empezas a falar todas estas viñas de Lisboa. E na Galiza, cando un menino apaña unha súa niña, diz, boa súa niña, e leva unha carta ao meu amor a Lisboa, non ia a Madrid. Finalmente, pode considerarse isolamento. Que se pasou? Como vimos ata agora? Bom, despois de unha guerra terrible, un proceso moito doloroso, chega unha etapa democrática ao estilo das democracias españolas, que son moito democráticas na medida que son que non sexan moitos valores. Bom, e nese momento aparece unha certa necesidade de que por primeira vez, desde 1492, exactamente desde 1505, que foron suprimidos na Galiza os últimos tabelións que escribían no portugués da Galiza, exactamente na mesma ortografía que en Portugal, sen nenhuma diferencia, exactamente, mas foi tirada toda a validez de cualquier documento non escrito na norma de Toledo. En 1492 foi retirado cualquier validez de documentos que non fosen escritos para a Galiza na norma dos tabelións da Escola de Toledo. E dice, pasaron a ser feitos por castellanos, mas continuaron habendo algún na Galiza que ainda non sabían castellano, e ainda hasta 1505 se escreveu tal. Ainda se seguiu escrevendo portugués da Galiza con moito cuidado. Por exemplo, o embaixador en Inglaterra de Felipe II, o conde de Gondomar, a súa correspondencia privada e a súa familia
está escrita nun portugués exactamente coa mesma ortografía e tal e cual que se usaba aquel do Río Miño. E dice, e ainda no século XVIII se había algún tal escrito na mesma tal. Mas o analfabetismo ou a alfabetización española foi facendo outra cosa. Pois nese primeiro momento aparece a posibilidade dunha escandalización, un certo modelo na escola para estudar algo da lingua do país. A fin dos anos 70, a principios dos 80, dábanse condicións políticas para iso. E ademais delas un factor moi importante, por primeira vez criárase na Universidade de Santiago de Compostela unha cátedra da nosa lingua. Unha cátedra da nosa lingua que se chamaba galego-portugués e non se chamaba galego para dizer que galego e portugués era a mesma lingua. Non era galego e portugués, sino galego-portugués como a forma de chamar a lingua oficial da universidade. Cando chegou Fraga, primeiro que fez foi banir da universidade o nome da lingua como galego-portugués e colocar galego. E dice, non, iso é outra vez. Entón, nese momento, o profesor Carballo Calero e outra xente pensaba que podíase estandarizar un modelo oficial que levara a unha certa converxencia natural co portugués. Un modelo que impulsionaba o profesor Carballo Calero e que foi coñecido por modelo de mínimos e que convidaba xa na universidade a usar un modelo de máximos que sería o padrón portugués. Mas España non é neutral. España ten o límite ao mando desde os romanos de divide e impera. Divide o contrario e xuntar o propio. Divide o catalán, divide o portugués e divide tal. E, lógicamente, o Estado impulsionou un modelo de lingua padronizando, absolutamente dialectalizante do castellano, ademais do castellano verdadeira norma de corrección. Se trata de, por un lado, manter a minorización do portugués na Galiza e, por outro lado, ilo banindo, quitando, facendo desnecesario, absolutamente desnecesario, onde cualquier cosa que fose castellano pode pasar simplesmente por aí. Isto vai a supor unha releitura. En 1982 há un montón de xente que dice, bueno, prácticamente en 1980 que dice, isto non pode ser. E entonces nace o que podíamos chamar movimento reintegracionista, da reintegración. A reintegración é reintegrarse na propia historia, reintegrarse na propia lingua e reintegrarse no portugués estándar universal de todo o mundo, agora o acordo ortográfico. E após a ruptura coa posibilidade de unha certa oficialización na proposta tal, aparecen uns modelos de padronización da lingua do portugués da Galiza dunha forma distinta. Podes afirmar que desde entón nasceu na Galiza unha nova realidade, pois de feito tivo lugar a consolidación, a pesar das condições adversas da que se produciu, de un corpus literario e cultural expresado na lingua do país, facendo uso da escrita padrón ou quase padrón galego-portuguesa, padrón de Portugal, non do Brasil. As rápidas evoluções producidas espontaneamente desde aquel momento nas concesións lingüísticas desse movimento son máis unha prova de que este se converteu nun movimento vivo, nunha realidade innegable que se hace plenamente inserida na cultura do país e que, con efeito, desde o momento que soltou pola vía alternativa, pola creación dunha tradición paralela, por así dizer, abandonando as tentativas de influir na creación ou modificación do padrón galego adoptado oficialmente pelo goberno autónomo, tivo lugar un deslizamento evidente en dirección dunha maior confluencia con as outras dúas variantes importantes da lingua común, a portuguesa e a brasileira. Esta evolución cronolóxica advértese, por exemplo, consultando revistas como a Bralia ou consultando as publicacións moi importantes que vai facendo o reintegracionismo. Nos, a Fundación Mendiño, editamos libros, non moitos, mas facemos no acordo ortográfico. Desde o primeiro momento optouse por aquelas formas máis achegadas o que era a forma común, ainda que se mantiña unhas formas galegas que teñen tal en Galiza há moitos tempos, por exemplo, en Galiza hai o termo aveia para un cereal
mas há o termo máis antigo, que tamén é latino, que é corso. O francés é óxido, o italiano tampouco. E así há moitos dobretes que son vivos no norte de Portugal. E cal foi a reacción dos españois de tal, dos contrarios a estas posicións? Inmediatamente, vocês son os lusistas, uns delincuentes. Como vamos a ser lusistas? Lusista, para un galego, un termo moito exquisito. Moito exquisito. Un brasileiro tamén. Tamén, exquisito, raro. Unha coisa, bom, lusista para un galego era un saudosismo portugués sen moita realidade. Hai que dizer que o lusismo ten un verso de ouro, e o verso de ouro son os Lusiadas de Luís Vaz de Campos. Iso é o mellor verso que non a Lusitania. A Lusitania, nada, pouca cousa tiña que ver a Portugal. Portugal son un trozo un trecho muito pequeno de Portugal, formaba parte da Lusitania. O a pouco estaba ao leste de Madrid, na provincia de Cuenca, e estaba ali non tal, me dicen, aquí foi onde era Viriato e aquí foi a batalla por romanos, porque aquí éramos lusitanos. Desde a Galiza, o lusismo portugués víase como unha forma de ocultar a historia de Portugal a Galiza. Non a Galiza do Alemán, non a Galiza sobre España, senón a Galiza que está en Portugal. Portugal non nasceu há 900 anos. Hai 2 anos, no 2011, algúns amigos e algún profesor portugués festexamos en Braga o 1600 aniversario do nascimento de Portugal. Portugal nasceu en Braga, no reino que os historiadores chaman dos suevos, mas eles chamaban Galesiolo Regnum. Galesiolo Regnum, equivado Cantábrico a Totexo. Se despois non estaba nele, mas a Totexo. E polo leste, un pouquinho máis, aproximadamente as fronteiras que ten actualmente Portugal. Bom, neste reino se deron as situacións diferenciais, etc., da construcción da lingua, das derivacións do latín, etc., que deu dar lugar a Portugal. E cando nace os reinos cristianos que nacen no norte eran os reinos de tal. E cando os reinos cristianos, que a historiografía española chama de León, mas se você agora vai a Wikipedia e consulta toda a documentación en latín das relacións exteriores do reino de León, que, por exemplo, os francos, as sombras de vi nos galegos e a Galicia. E o primeiro texto, un dos primeiros textos que temos en portugués, non está escrito en Portugal, sino que está escrito en Toledo. E cando o rei Afonso VII perde o seu fillo na batalla do Brezo, o seu fillo único, e o bispo de Toledo se leve a crónica en latín, mas coloca as palabras do rei de León na súa lingua e dice: "Ó fillo meu, ó luz de los meus ollos, ó caballeiros que non soubestes defender tal e cual." Era a súa lingua. Entonces, Portugal, Alexandre Regulano, nunha entrevista moito simpática, que se veu que fora a criación do xenio galego. Ele non pensaba na Galiza española, pensaba na Galiza que é Portugal. O mosteiro de Lorbán, que está aí perto de Coimbra, se un mira a acta fundacional, non pon en Portugal, na sede. E se non pon Infinimus Galicia, fundatio tal. Braga, durante 1200 anos, foi a capital da Galiza. E na Galiza, igual que en Portugal, hai aldeias que levan o nome de galegos, que é unha cousa moito engraçada. Portugal há moitas que levan o nome de galegos, non? Aí en frente de Lisboa tiñamos Montixo, que era galega, non? Bom, e mesmo, como na Galiza levan o nome de galegos, algunhas a beira do Cantábrico, prácticamente, porque eran moradores de Porto e Braga instalados naquela zona. Porque os únicos galegos verdadeiros eran os do Porto, que deron o nome a Portugal e deron o nome a Galicia. Os calecoi eran os habitantes na desembocadura do Porto. Bom,
5 minutos. A construción dunha Galiza lusófona. Nos, aí desenvolveuse o proceso da escrita, de tal, naceron institucións como a Academia Galega da Lingua Portuguesa, reconhecida polas parceiras, asociacións como a Misa de Galiza Portugal, a Procodemia, a GRAL, a Fundación Mindiño, centros sociais, pois xa moitísima entidade na Galiza que ten a práctica do portugués. O ano pasado na Galiza, dos 2.300 libros que foron oficialmente escritos e publicados, 400 e algo estaban en portugués. Infelizmente, con pouca circulación en Portugal. Mas, se un olla a situación da Galiza, dirá, a futuro aí a lusofonía, e diría, non, aí o suceso é moi pouco. A España é como un can, Castela é como un can espíritu, morde e non solta, a veces afloxa un poquinho, pero non solta, e sigue esmagando, sigue o seu proceso uniformizador, sigue a justiza eu acredito moito na justiza, mas a justiza española ou española ou a justiza, e as dúas cousas son absolutamente iguales. Porén, estamos vivendo un momento maravilloso. A xente acredita que é un momento mau, mas estamos vivendo unha situación maravillosa de unha crise moito profunda e sistémica. O mundo que coñecemos está morrendo e vai nascer un mundo novo. Os partos nunca son unha coisa fácil. As mulleres coñecen, nós somos argentinos e teño experiencia, sabemos o que é, non? Bom, mas dos partos nasce moita coisa. E dese mundo que nacen oportunidades. A primeira, o Estado español vai entrar nun proceso de desintegración. Acredito que vai ser imparable, e vai ser para todos, até para os propios castellanos. Eu creo que disso só podemos tirar vantagem. Portugal debe lembrar que en 1640 a súa liberdade, a máis tamén dos moitos galegos, do alén mío que loitaron nas lutas en Portugal por a independencia de Portugal e que se pasaron as zonas portuguesas. Lembrar que o levantamento da Cataluña foi moito importante e decisivo para a independencia de Portugal. Para Portugal iso é unha oportunidade. Non debes esquecer a súa historia de Portugal. Antes vou dizer unha cousa, isto ainda non se viu en ningún medio, poden anotar. Antes do Mundial de Futebol íamos ter a declaración unilateral de independencia do Parlamento catalán. Íamos ter, seguro. E vai entrar nun proceso de que é un Estado realmente sustentável. Portugal ten a obriga de contribuir para o proceso de despega, de desintegración, de desmoronamento que se vai dar do Estado español, sexa o máximo pacífico. Non que non se repita modelos Yugoslavia e tal e cual. Portugal ten moito a facer para que se faça todo de acordo co dereito internacional, o dereito de autodeterminación, o dereito de decidir dos povos. Para Galiza, para Portugal foi importante. Galiza pasou a unirse a Castela en 1230. En 1230 morre Afonso VIII, que a historiografía española chama Afonso IX, foi unha cousa moi curiosa, porque só un rei casellano que fose Afonso e chama de VIII. Bom, e o rei declara que o reino da Galiza pasa a Portugal, as súas fillas de Portugal, e que non lle deixa o seu fillo Fernando III, que era o rei de Castela. Aí intervén o Papa, que declara o matrimonio coa súa prima, filla do rei de Portugal, Teresa, o de Afonso VIII, o famoso matrimonio mal casado, e anula aquele matrimonio con unhas intervenções moito curiosas. E Galiza unese a Portugal, mas a monarquía portuguesa considerou a Galiza, o norte do Miño e a os montes de León sempre como parte integral de Portugal. E isto foi así con Afonso III, foi así con Don Xoán de Rís, foi así con Afonso V,
Afonso V foi o último rei dos 4 reis de Portugal que foron declarados tamén. Que hoxe na historiografía en Portugal eso non o conoce. Que foron hasta Coruña a ser proclamados reis da Galiza e foron homenaxeados polo povo da lado norte do Miño. Afonso V foi o último rei a ser proclamado rei da Galiza e no seu acordo con Castela, Galiza volvía a ser reintegrar toda en Portugal, pasaba a ser unha faixa lingüística e cultural común en Castela pasaba a gobernar Xoana, que era a legítima herdeira, non a ilegítima Isabel. Aí daste a batalla de Toro, que ainda festexa nesa localidade de Toro en 1476, o 3 de marzo. Bom, é unha batalla dubidosa onde participan tropas galegas, as do conde de Monfort e outros duques, o non ao lado do rei de Portugal, non de Castela. As tropas galegas da parte que, por certo, se deixaron da dirección bélica da monarquía portuguesa na batalla que, segundo eles, tiñan a que haber gañado. Pero, bom, quedou dubidosa e Portugal asinou un tratado de renuncia a reclamar a Galiza como parte do seu territorio. E fruto dese tratado son unhas bodas futuras por fillos do matrimonio Isabel e Fernando e deso do período isabelino e outras lamas. Eu creo que temos unha oportunidade histórica e cando é unha oportunidade histórica e o tren pasa por a estación en un estado, temos que apañar. Obrigado. Vamos então voar da Galiza para Goa. Temos connosco a Sociedade Lusófona de Goa. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a organizadores do Congresso, PASC, se não me engano, é assim que se chama, a Associação 1000, pela gentileza que tiveram em convidar. A Sociedade Lusófona de Goa chama-se propriamente Lusophone Society of Goa, porque a legislação vigente em Goa não é portuguesa, senão indiana, inglesa. Então nós não podíamos registrar aqui como Sociedade Lusófona de Goa, senão como Lusophone Society. Essa sociedade foi fundada há 2 anos, com resultado de alguns pensamentos subjacentes à ideia da lusofonia. Em primeiro lugar, porque essas pessoas que fundaram a Sociedade Lusófona de Goa achavam que a lusofonia não podia mais passar só por Portugal. E os senhores e as senhoras vão compreender porquê dessa atitude. Goa foi invadida ou libertada, como quiserem, em 1961. E a partir de 1961 houve um corte total entre Goa e Portugal. Como resultado disso, em primeiro lugar, a língua portuguesa foi praticamente sufocada. Não só oficialmente, mas também na prática. Imaginem Goa integrada num espaço de 1 bilhão de pessoas, esse bilhão fala inglês e os goeses
600 mil então, não têm chance nenhuma de sobreviver dia a dia nas suas profissões com o português. Então, por um lado, foi uma atitude de sobrevivência dos goeses, tinham que se adaptar rapidamente ao inglês, ou ficavam sufocados no dia a dia, na prática profissional, ou amarravam-se ao português e estavam excluídos do espaço mundial. Então deu-se uma quebra. As pessoas, algumas, numa fase inicial, foram teimosas, insistiram no português, continuaram com o português e isolados. Essas pessoas têm atualmente, se calhar, mais de 50, 60 anos. O que é que aconteceu com os filhos dessas pessoas, os netos? Esses não tiveram outra opção senão desistir completamente do português e passar para o inglês. Como resultado, a língua portuguesa restringiu-se a uns poucos, talvez, não sei, 2.000, 3.000 pessoas que continuaram a falar português e isolaram completamente em termos profissionais da sociedade, se quiseram, mantiveram a língua errada, e os outros que cresceram, os novos, atualmente com menos de 40, 50 anos, esses sabem praticamente só o inglês. Como consequência disso, houve uma quebra automática da ligação dessa geração mais nova com Portugal. Essa geração mais nova, profissionalmente orientada para o espaço mundial, essa não tem nada mais a ver com Portugal. Ela não sabe, os meus sobrinhos e os colegas deles, eles nem sabem onde fica Portugal. Não fazem a mínima ideia. Se sabem, via os pais, porque lhes contam alguma coisa, mas não há nenhuma relação dessa geração mais nova, tirando algumas exceções, com Portugal. Então, surgiu um hiato entre a nossa história do passado, 450 anos no mínimo com Portugal, e o futuro. E um hiato que não foi e nem até agora está a ser ultrapassado. Ou temos a geração antiga ligada a Portugal e essa não tem nada a dizer praticamente na sociedade portuguesa, praticamente. Ou pegamos a sociedade da geração mais nova e essa não quer saber nada de Portugal, ou da lusofonia concreta. E com isso perde-se todo um historial, um ideário que existiu em Goa durante 450 anos. Então, algumas pessoas, entre elas eu, começamos a pensar e dissemos assim, bem, a Fundação Oriente aqui em Goa, o Consulado de Portugal em Goa, e a geração mais antiga, essa muito bem, esses talvez possam contribuir para reforçar o elo com Portugal. Mas o que é que acontece com todos aqueles que têm menos de 40 anos em Goa? Esses têm de ser fomentados para a língua portuguesa ou para a cultura portuguesa, ou se quiserem, para a lusofonia. E como é que se fomenta isso? Isso foi a ideia da criação da nossa associação, a Lusophone Society of Goa. Fomenta-se, e eu agora vou ser polémico um bocadinho, fomenta-se deslocando
o eixo Goa-Portugal para o eixo Goa-Macau, Timor, Moçambique, Angola, Brasil. Vocês perguntarão, então, querem esquecer Portugal? Não, não está tudo isso. Trata-se de, em termos pragmáticos, da área de ciências naturais e gestão, então, quero resolver os problemas, não quero pensar nos problemas, fazer uma rápida avaliação e tentar, em tempo útil, resolver o problema. Não é esquecer Portugal. A meu ver, e isto não é polémico, talvez, o eurocentrismo, em termos de lusofonia, em Goa, está morto. E se nós queremos implementar algo que seja lusófono em Goa, vai ser pelo eixo sul-sul. Sem esquecer, claro, toda aquela carga positiva, e não é negativa, positiva em termos históricos, literatura, poesia, que tivemos em comum com Portugal durante 450 anos. E é por isso que foi fundada a sociedade. Não é para ignorar Portugal, é para incluir Portugal no eixo sul-sul. Fomentar as relações com o espaço lusófono que está mais perto de nós, que é Timor, que é Macau, que é Moçambique, e em termos tropicais, Brasil, Angola, Moçambique, Angola também. Eu vou-vos contar uma história. Eu estive no Brasil há muitos anos e há pouco tive uma visita de um brasileiro em Goa pela primeira vez. Nunca esteve em Goa. Nunca esteve na minha. E eu disse assim ao ouvinte: eu sinto-me em casa. E eu fiquei a pensar, sabia desse aspecto das relações tropicais, do lusofonismo, mas eu vi que ele sentia-se em casa. Então, havia uma afinidade desse senhor que vinha do Brasil com maior afinidade com essa geração nova do que com a dos meus pais, aqueles que tinham saber. Esses ficam e continuam a ficar satisfeitos se se encontram com um português. O mais novo estranha um bocadinho mais. Fica a pensar, português, sim, europeu, não sei. Mas se vê um brasileiro, se vê um timorense, ele identifica-se facilmente com essa lusofonia. Então, achamos que em Goa, isso é um caso específico, isso não vale talvez para Cabo Verde, nem Angola, porque são países lusófonos. Nós não somos um país lusófono na Índia, nós somos, em Goa, somos uma diáspora dentro do país grande que é a Índia, a União Indiana, com 1 bilhão de pessoas. Então, é muito específico para Goa. Se nós queremos, a meu ver, continuar, ou digamos, despoletar e continuar a consolidar uma lusofonia em Goa, vai ser só pelo eixo sul-sul. Não vai ser Portugal. Por mais que, isso é a meu ver, por mais que a Fundação Oriente se empenhe, por mais que o Consulado se empenhe, por mais que os portugueses se empenhem, não vão conseguir, a meu ver. O que vão conseguir, e é nisso que se deve, Portugal devia se concentrar, vão conseguir, no aspecto histórico, literário, de toda a documentação, de todo o historial, de 450 anos que temos, para encontrar um ponto comum com, talvez, mesmo a geração nova, que se interesse pela história desses 450 anos. Isso sim. Mas tirando isso, esse espírito lusófono que se falou aqui, esse espírito lusófono na geração mais nova, de menos de 50 anos, vai ser pelo eixo sul-sul. Vai ser Timor, Macau. Um goejo viaja facilmente para Tailândia, para Singapura, para Macau. Eu conheço uma série de goeses que nos últimos 20, 30 anos foram facilmente a Macau.
sem problemas maiores. Então, conhecem o espaço português, o diário português, o lusófono, digamos assim, via Macau. Não conhecem via Portugal, não estiveram nunca em Portugal, até. Esses que foram para Macau, nunca estiveram em Portugal, e vão ter gostado de Macau, vão para Macau. Veem uma afinidade com Macau. E se um brasileiro vê mais afinidade, se um português vem só com a geração mais nova, a geração mais nova, para a geração mais nova, o português é quase como um inglês. É como um alemão. E eu digo isto porque sou responsável também pela sociedade indo-alemã, em Goa, e eu sei da mentalidade dos alemães, dos goeses, e eles sentem-se tão estranhos com o alemão como com o português. Os mais novos. Não tem nenhuma afinidade, tirando o bacalhau também são os mais velhos. Os mais novos não sabem o que é bacalhau, nem querem saber o que é bacalhau. Não lhes interessa. Os senhores têm que imaginar, é um espaço de 1 bilhão de pessoas. Por um lado, 600 mil pessoas. Do outro lado, 1 bilhão. Só se construísse uma barreira, um tipo de muro de Berlim, que nos isolasse completamente do resto. E senão, temos que nos diluir no espaço imediato. E com isso, com essa diluição, desaparece o nosso passado. Praticamente desaparece. Qual é o interesse da Índia com a lusofonia? O único é o económico. Porque o espaço geoestratégico da Índia passa por Moçambique, em primeiro lugar. Não é como Macau. Nos interessa Macau, porque a China abriu a porta de Macau para fazer o mesmo que a Índia está a fazer com Moçambique. Quer dizer, dando salto e até para o Brasil. Mas qual é o interesse da Índia para com a lusofonia? Zero. 0,0. Não tem interesse nenhum. Tem interesse na medida em que há uma colónia forte indiana, ou que há em Moçambique, que está ligada ao Gujarat, não está ligada a Goa, está ligada ao Gujarat, ao Punjab e aos outros estados indianos. Então identifica-se com a Índia via Índia, não via Portugal, quer dizer, via todo o espaço que fica fora da Goa. Então, Índia não tem interesse nenhum na lusofonia. Goa poderia ter, mas não a geração mais pela via geração mais velha, só mais velha. E, em termos geoestratégicos, via, a meu ver, eixo sul-sul e Macau, Timor, Moçambique, particularmente, mas Brasil também. E são esses países que, agora vou lançar mais uma ideia um pouco mais polémica. Pensar nós aqui, neste congresso, que vamos fazer lusofonia eurocêntrica, independentemente do povo, eu acho que é um mito. Os recursos naturais, todos os potenciais humanos estão no Brasil, Angola, Moçambique. Façam relações Lisboa-Luanda. Mas não misturem, não pensem que isso vai ser lusofonia. Pode ser que seja uma lusofonia eurocêntrica, quer dizer, aquilo que eu gostaria de fazer com Angola ou com Moçambique, mas o espaço lusófono, que é rico em termos minerais, recursos humanos, esse não vai passar por Portugal. Pode ter certeza absoluta que não vai passar. Por mais que me doa isso dizer, não vai passar. A Índia não está interessada em Portugal. Sério. Nem a China está interessada em Portugal. Colateralmente, talvez. Porque talvez tenha algumas informações, alguma base, alguma infraestrutura que lhes ajuda a compreender o mercado desses estudos. Mas tirando isso, eu acho, pessoalmente, lusofonia via eurocentrismo, esqueça. Não vai dar resultado nenhum. É um sonho, é um mito, é bonito estarmos aqui a descrever e discutir sobre isso, mas seja do lado do outro, seja do lado do outro, não vai ter sucesso. E agora vou em consequência disso,
falar sobre mais uma coisa que é talvez ainda mais polémica. Eu tenho 3 filhos, eu considero-os velhos. Tenho que explicar um bocadinho mais pessoalmente. Eu sou casado com uma alma e por isso os meus filhos talvez não sejam completamente lusófonos, mas os 3 têm um espírito lusófono. E eu, quando entrei nesta sala, foi ontem, e vi toda esta geração de mais de 50 anos, eu disse, isto aqui não é futuro da lusofonia. O que quer que discutam aqui, isto não vai... É uma espécie de um vazio. É um gueto patrimonial. Em termos práticos, nós na associação, eu recebo dezenas de e-mails, de SMS do espaço lusófono. Menos de Portugal, muito menos, não sei porquê, mas não recebo só de Portugal, mas dezenas, diariamente. E como é que essas pessoas escrevem? Escrevem num português que os senhores diriam todo. Escrevem num português ininteligível, que não se compreende às vezes. Mandam um SMS por WhatsApp, que é um sistema de comunicação de mensagens internacional, fazem tudo por acrónimos. Em português, por acrónimos. Eu digo, qual é a relação que existe desse mundo lusófono com este mundo de congresso? Eu acho que a vossa iniciação foi excepcional e eu acho que é um setor de sociedade que é relevante, que é importante. Mas se eu amanhã mando um SMS a um moçambicano com quem eu tenho contato e digo desse congresso, ele vai dizer, mas de que é que se tratava? O que é que vocês falaram? O que é que queriam? E eu vou ficar sem responder coisa concreta. Vou dizer que discutimos poesia, literatura, história, cozinha e não sei mais o quê, e Galícia, e todo, que são coisas positivas, agradáveis e lusófonas, mas não do mundo. Esquecer a geração abaixo dos 50, neste momento, para criar qualquer utopia lusófona, é tempo para mim. Muito obrigado.